Bem, hoje nós vamos falar nessa nossa aula sobre envelhecimento e custos, a saúde mais cara. Isso é uma questão muito difícil, né? Porque nós sabemos que com o passar dos anos, mais doenças, mais patologias, infelizmente, né, custos mais altos, no momento da vida que a pessoa está se aposentando, onde a sua renda está diminuindo e as doenças, né, estão crescendo. Mas vamos entender melhor essa situação. Apesar da fantástica conquista da ampliação do tempo de vida, o envelhecimento traz desafios. A população envelhece de forma exponencial. A cada ano que passa, nós temos mais idosos na população e menos crianças. Eu brinco sempre, né, nas conversas com os amigos, com os colegas profissionais, eu digo assim que a única certeza que eu tenho hoje em dia é garantir a você que daqui a 5 anos vamos ter uma proporção de idosos maior que a de hoje e vamos ter, daqui a 5 anos, uma proporção de jovens, de criança menor que nós temos hoje. Essa é uma garantia que a demografia já nos deu. E nós sabemos que com o processo de envelhecimento, você tem um desgaste humano e que você, então, envelhece e adoece, né, de uma forma exponencial, né? E tem também uma questão que é muito importante, que nas escolas médicas, né, nas escolas do setor saúde, nós não discutimos muito. É que existem, né, as doenças agudas e as doenças crônicas. As doenças agudas são doenças que você tem uma doença, que toma um remédio, faz um tratamento e você cura. Você está absolutamente, né, livre desse mal que você teve por um período. Já no idoso, o idoso tem doenças crônicas. E doença crônica, ela não cura. E esse é o grande problema, porque nós fomos treinados, médicos, profissionais de saúde, foram treinados para curar. Mas, para esse grupo etário que tem doenças crônicas, né, as doenças crônicas, o papel não é de cura, porque não existe a cura em algo, né, que já está estabelecido e que não vai regredir. Então, a lógica do tratamento tem que ser diferente. É uma lógica da estabilização, do adormecimento desse processo, de tal forma que você consiga, né, manter os seus 20, 30, 40 anos a mais de vida, perder um pouquinho, talvez, mas assim, sem entrar na ladeira abaixo, né? Sem entrar na piora contínua da doença, onde levaria à morte rapidamente. Então, esse processo de doença crônica, a lógica é diferente. Você tem que ser monitorado, acompanhado, o médico, né, está atento à situação para ele perceber se tem algum decréscimo. E com isso, o papel da enfermeira é muito grande, o papel da nutricionista é muito grande, do fisioterapeuta em termos de exercício. Ou seja, o padrão das doenças do idoso, que são as crônicas, né, tem que ter um olhar sabendo que as doenças que foram acometidas serão crônicas e o papel dos profissionais de saúde é identificar para estabilizar o mais precocemente possível, né? Isso é algo, né, que é o grande, não vou dizer segredo, mas a grande característica do envelhecimento, né? É o padrão das doenças. Agora, como você vai ter doenças crônicas, uma, duas, talvez, ou três, depende da pessoa, você tem também um custo crescente, porque você vai gastar mais recursos, né, para estabilizar
essa doença, e como ela vai continuar pelo resto da vida, você vai ter que ter um cuidado, né, com esse quadro, né, pelo resto da vida. E isso, né, impacta em termos financeiros. O rápido crescimento da população de idosos vem produzindo grande impacto no sistema de saúde, com elevação dos custos e da utilização dos serviços ou do acompanhamento dos profissionais de saúde, que isso, obviamente, é de um valor maior. A mídia, né? Hoje em dia a gente fala, ó, isso, nosso ministro, né, isso há uns 10 anos atrás, capa da vez, o homem do imposto, porque os hospitais são tão caros, socorro, plano de saúde, porque a população envelheceu e esse tema, saúde mais cara, isso ficou muito em voga, né? Isso virou ordem do dia. E por que antigamente nós não falávamos disso? Porque nós tínhamos população jovem que tem doenças agudas, que não dá esse escândalo todo, né? Não, os custos são mais baixos e você tem uma cura rapidinho, toma antibiótico e tal, daqui a 3 dias você já está novinho em folha. Então, tem muita questão dessa negação dos fatos. Por exemplo, lá atrás, há uns 20 anos, né, na Clínica Santa Genoveva, uma clínica aqui no Rio de Janeiro, né, nós tivemos a morte de 102 internos. Né? Isso foi muito discutido. O movimento dos aposentados no início da década de 90, no século passado, né? Lutando pela conquista de 147%, da regulamentação do setor suplementar sobre os planos privados de saúde, né? Porque os planos privados de saúde começaram a ficar assim, meio apavorados, porque esse senhor aqui está doente, ele não para de adoecer. Não, é porque são doenças crônicas, tem que ser monitorado, tem que ter um acompanhamento mais intenso. Ou seja, tudo isso impactou muito, né, do ponto de vista financeiro. O Brasil não conhecia envelhecimento, não conhecia, né, esse padrão de doenças. A gente vê em qualquer país do mundo, se a gente for comparar 2 períodos, né, de 1990 a 2030, o azul aqui é sempre maior, né? A tendência é ter mais doenças crônicas ou seja, mais custos elevados. Então, algo que nós temos que ter para todo mundo, para os governos, para o setor financeiro dos países, né? Que, de fato, a população envelhecendo, né? Há um impacto maior nos custos do setor saúde. Né? Aqui na GM, na indústria de carro, né? A General Motors, na década de 80, isso lá atrás, nos Estados Unidos, já tinha uma população envelhecendo de uma forma mais rápida, chegou a gastar em um ano com seguro-saúde para os seus empregados o mesmo valor que pagara em aço para todos os carros produzidos naquele ano. Isso foi, né, um grande debate que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Como é que pode, né, assim, nós estamos gastando no pagamento do seguro-saúde dos funcionários, né, um valor, né, de aço para a produção dos carros. Então, o mundo começou a ficar preocupado, né, com esse processo de envelhecimento e sem conseguir debelar, né, ou diminuir os custos. Na verdade, os custos serão ascendentes. O mundo está vivendo mais, as pessoas estão morrendo em idades mais longevas, né, mais velhas, então isso acontece. Aí é importante saber, o mundo desenvolvido se tornou rico antes de se tornar velho. Países em desenvolvimento estão se tornando velhos antes de se tornarem ricos. Né? Esse é um fator
do ponto de vista econômico, né, assim, que preocupa. O Brasil está no meio aí, né? O Brasil não está tá se desenvolvendo e os velhos, né? Já estão também, né? Já num novo modelo. A medicina também já avança em relação a isso, em cuidados preventivos, no acompanhamento, no monitoramento das pessoas, né? Ou seja, mas é um fato, né? Da saúde impactando o setor econômico de uma forma bastante clara. É uma área complexa, né? E repleta de pessoas bem intencionadas, porém, sem a qualificação técnica necessária. Por quê? Não é que não tenha qualificação, é que essa transformação de doenças agudas para doenças crônicas, de uma população jovem para uma população envelhecida, se deu de uma forma muito rápida, né? Para que toda a população, para que toda a organização social desse conta, né, das necessidades, das mudanças, né, para fazer frente a essa situação. Situação que não vai mudar mais, né? Certamente, daqui a 20, 30 anos, as novas gerações não vão nem lembrar que antigamente, né, havia muitos jovens e poucos velhos. Né? Eles vão já nascer com muitos velhos e eles serão, né, aqueles raros, né, nascimentos, porque as mães não vão ter 6, 7 filhos, como antigamente, vai ter 1, 2. Ou seja, o mundo já está entrando nessa fase, mas nós estamos num período que nós lembramos, né, do período passado, estamos vendo, né, estamos projetando já esse novo período. As ações atuais são muito tímidas e tradicionais ainda, né, porque essa transição demográfica, né, se deu de uma forma muito mais rápida, muito mais intensa, e aí tem setores, né, que ficam muito perdidos em relação a isso. Portanto, essa aula, né, é para a gente ter muito claro, né, que a questão da saúde, com o aumento dos anos de vida, é algo que vai acontecer. E é por isso, né, que nós temos que nos cuidar. Mas desde jovem, né, a questão da alimentação, a questão do exercício, a questão de uma vida saudável, são situações, né, absolutamente necessárias, porque senão você vai pagar um preço muito caro lá no futuro e você vai penalizar a sua família, já que você vai ter 20, 30 anos, né, de uma pessoa doente, uma pessoa que está impactando, né, os seus entes queridos, tendo um gasto financeiro muito alto, né? Então, a melhor forma é de você evitar essa expansão, né? ou esse impacto social e financeiro tendo, quando jovem, né, uma vida saudável, lembrando que você vai viver mais anos do que as gerações passadas, que seus pais, que seus antepassados, e que é necessário, né, você se cuidar ao longo da vida para não ter esse impacto, né, financeiro e de doença, né, quando você entrar no momento, né, dos 60, 70, 80 anos e daqui para cima. Né? A expectativa de vida aumenta em todos os países e também as doenças crônicas aumentam com o passar dos anos. Bem, vamos ficar por aqui. Envelhecimento e custo, a saúde mais cara é um tópico muito importante e que nós devemos, né, lembrar. O que fazer quando jovem, né, cuidar um pouco mais do seu corpo, do seu organismo, para ter uma vida, né, mais saudável, né, mais longeva. Cada um, né, vai ter a sua característica, mas a regra é uma só, né? Se cuide, jovem, porque mais tarde você vai ter doenças crônicas, né? E pode ter uma multiplicidade de doenças crônicas. Ficamos por aqui nessa aula Envelhecimento em Custo. Obrigado.